Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Eu sou o Mr. Toca. Você é o Fred Druger. O Bar Toca. Você é o Fred Dudugrer. Druger. Sobe aqui, Totti. Vem cá. Você tá Você chorando? é o Francesco. Vem. O que aconteceu? garoto. O que aconteceu? Bate aí. Bate aí, Dá meu. patinha, pô. É nóis. Aê, meu. Valeu. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre grandes jogadores que foram desprezados pelos clubes do Brasil. Pouco utilizados, né? Foram lá na base e tal. Sim. E na hora que de usar mesmo, não gostaram, mandaram pra lá. Ou quase não jogou no profissional, foi-se embora. Dá pra fazer um vídeo só do Cortinas desse. Já A gente fizemos. fez mais ou menos. Né? Só do Corinthians. Deco, Marquinhos, É. O Everton. Everton. Tá certo? Então, Boquita. Boquito foi muito mal aproveitado no Timão. Lulinha. Lulinha foi. Agora o Dentinho jogaram bastante. Fez o gol 10 mil da história do Timão. O Dentinho, antes do jogo, esses dias fez o gol. Era o maior artilheiro do século do Corinthians. É mesmo? Que vergonha, né, meu? Sim, né? Vamos lá. Então, assim, são jogadores famosos, né? Grandes jogadores. Então, beleza. A capa você já viu. Você vai ficar abismado com a capa. Então, a gente vai falar dele. O Pedro, no Flamengo. O Pedro, por que no Flamengo, se não foi utilizado? Você acha que o Pedro saiu da base do Fluminense? Também. Sim, ele saiu da base do Fluminense. Foi utilizado pelo Fluminense, fez a base e tal. Mas antes, o Mengão tinha ele lá na sua base. Mandou-se embora. Ah, não quero esse cara, não. Jogou na lata do lixo. Queixo de sapato, não gosto. De jogador com queixo de sapato. O Fluminense pegou ele na sarjeta. Falou, vou cuidar de Igual o você. Milton Neves fala que fez com o Neto. Exato. Toda a sarjeta. Vou cuidar de você. Posso? O Pedro falou, pode. E o Fluminense cuidou. E tratou. depois foi lá e na boca do Fluminense. Sim. Não quero mais, quero voltar pra mamãe. Isso, aí foi pro Flamengo de novo. Mas é isso, o Flamengo dispensou o Pedro na base, depois acabou contratando ele, um grande jogador que foi formado no Fluminense, tá? Foi formado em Xerém. Xerém. Tá aí a capa do vídeo. Outro certo? jogador que o Flamengo não quis, que passou lá pra fazer os testes na base e eles falaram, ah, não presta. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Já pensou um Bruno Guimarães no meio campo no Flamengo? O Bruno Guimarães, se eu não me engano, foi jogar no Audax do Rio depois disso. É, ele falou que não guarda mágoas, tal, que gostaria até de jogar no Flamengo Que depois. deve ser o time do coração dele. Ah, isso é normal, Todos né? os jogadores do Mas Brasil se tá ele for jogando. carioca, é a grande chance dele ser flamenguista mesmo, né? É verdade. E o Mengão lá teve o teste, não gostou da atuação do garoto Bruno Guimarães. Podre, não. estragado. Pode ir Estragado. embora, sai daqui, Vai-se show, embora. Vai-se embora. O Bruno Guimarães falou assim, fê. Vai vou fazer embora. base no Botafogo. Vou-se embora, chega. Vai fazer base no Botafogo. Que é isso, Botafogo, Botafogo. Vai subir, será? Tá difícil, hein? O Botafogo tá ali. Tá melhorzinho que o Vasco, né? Não, o Vasco também tá Mas acho que o melhorando. Botafogo a gente tá indo. O problema não é o Botafogo e o Vasco. É o resto, Cruzeiro. né? É o resto da de cima. É o também, né? Cruzeiro, Ponte Preta. Ponte Preta, acho que vai cair. Tá certo? Então vamos lá. Outro jogador é o Dudu. Você tá parecendo o Zé Gotinha de sangue, meu. Onde tá o Zé Botinha? Onde tá o Zé Gotinha? O Dudu, jogador do Parmeira, começou a carreira no Cruzeiro. Sim, eu lembro que eu fui lá pra Suécia, lá, falou que a Gotia Cup ele jogou lá. Jogou a Gotia Pelo Cup Cruzeiro. pelo Cruzeiro. Porém, no profissional do Cruzeiro, o Dudu praticamente... Nada. Falaram que o Rony também passou no Bom, Cruzeiro. todos os jogadores do Brasil passaram no Cruzeiro em algum momento. Cruzeiro em algum né? momento. Você vai pensar, puto, o Ronaldo Fenômeno passou lá, começou inclusive. É, mas o Dudu foi um cara que era tratado como grande promessa e tal. Logo que subiu, foi vendido para o Dinamo de Kiev, aí depois ele veio pro Grêmio emprestado, o Palmeiras dá o chapéu. Foi o São Paulo que não quis o Ronaldo Fenômeno? Foi, né? Foi, gente, já contou essa Porque era história. muito caro, né? É, muito caro. Botafogo falou que era muito caro, 50 mil dólares. É. Né, o São Paulo, o Tele falou que não precisava que tinha o Denilson. É. Vamos lá, outro. Cássio, goleiro Cássio, ídolo do Cortinas, tá certo? Tava o no Cássio, PSV encostado PSV lá. encostado, mas o Cássio é da base do Grêmio. É. É o Pedro, né? Os irmãos. Verdade. Será que seria Cássio Né? o Pedro brasileiro? É. Ou o Pedro é o Cássio brasileiro? É. É. Então, assim, Cássio começou no Grêmio, mas não foi utilizado profissional praticamente. É Chegou, verdade. ele dá uma... eu tava no gol. Bonitinho! Ele dá uma puxada na baba. Corinthians! Corinthians. O Cássio não foi utilizado pelo Grêmio praticamente, foi vendido para o PSV da Holanda e aí depois ele vem para o Cortinas e é um dos maiores ídolos da história. Tudo Para bem, muitos o porque maior o goleiro. Grêmio teve bastante goleiro, né? Sim, Bom, depois ainda. verdade. Não foi tipo, ó, depois dele, que nem o Rogério. Saiu o Rogério, nunca mais acharam um goleiro. E o Galo que dispensou dois caras bons. Um da seleção brasileira, o Fred, volante da seleção do Manchester United. Sim, baita de um jogador. Dispensado da base do Galo, depois ele vai pro Internacional, consegue fazer sucesso e aí o resto é Eu história. acho que até é muito normal, né? Às vezes o jogador vai fazer um teste, às vezes no dia do teste, ou não tá bem, tá nervoso, tem problema de família, não sei. E depois acontece. Mesma coisa com o Rodrigo Muniz.
ele era da base do Galo, foi dispensado. Depois ele vai jogar no Desportivo Brasil, que também é um time de empresário. E aí ele para no Flamengo e agora até o Galo quer de volta. Veio pro Galão. O Atlético de Madrid também, disputado por 2 Atléticos. Sim. O de Madrid é verdade. E o da Márcia. E o da Márcia. O Grenal da Márcia. São Paulo já teve alguns jogadores interessantes que o São Paulo desprezou. Um deles se chama Hulk. Passou lá. Tem que fazer assim, dar a mão pra matar. O São Paulo dispensou o Hulk lateral esquerdo. Verdade. Não era o Hulk atacante. O Hulk virou o atacante do futebol japonês. Tá? Ele sobe no Vitória como lateral esquerdo. Também dispensou o Davi Luiz. Davi Luiz virou zagueiro no Vitória. Mas nos testes no São Paulo... Jogar pra frente, né? Era meia. Exato. E também o Ederson. Apenas goleiro da Seleção Brasileira. Isso, o Ederson, goleiro da Seleção Brasileira. Ele era da base do São Paulo, percebeu que não ia renovar o contrato dele, pirulitou pra Portugal. Ai meu Deus, eu tô de verde. E agora? Tô nem aí. E também teve o Mkhitaryan no São Paulo. O Mkhitaryan foi um intercâmbio. Mas se gostasse, podiam ter segurado. Porque tem a comunidade armênia aqui no Brasil. Em São Paulo ela é até grande, não é pequenininha não. Eu acho que se tivesse aprovado, ele tinha ficado. O prédio Nachon, Rafael. Era muito bom, né? Tá certo? Palmeiras também teve suas experiências. Uma delas foi com o Jeromel. Você sabia que o Jeromel é da base do Palmeiras? Sim. O Jeromel só jogou no Palmeiras B. Nem existe mais o Palmeiras B. O Jeromel só jogou aí. Depois ele vai pra Alemanha, aí começa a fazer sucesso, né? O Jeromel, se eu não me engano, ele passou em outras bases aí do Brasil também. Sim, mas o Palmeiras foi onde ele terminou a formação. Teve time também grande que ele passou. Outro que o Palmeiras dispensou foi o Elias. A gente fala do Elias na zoeira, mas o Elias foi um grande jogador. Foi ótimo. No Flamengo ele jogou demais também, além do Corinthians. Sim, no Corinthians ele foi monstro. O Corinthians ele é ídolo aí. Mas no Flamengo ele também foi. A primeira passagem que foi melhor que a segunda, não foi? Acho que ele só passou uma vez no Flamengo. Acho que teve 2. No Flamengo ele foi campeão da Copa do Brasil. Não tenho certeza. Não faz morena. Era o Elias. Ele foi muito bem, que a torcida lá quer homenagear o filhinho dele. Que ele ficou mas foi a primeira vez. Foi a única vez que ele jogou no Flamengo. Aí vamos para o meu Coritiba. Não é merda, nada. Descartou desde 1900. Matheus Cunha, que está sendo cotado para ser vendido para o Leeds United por volta de 40 milhões de euros. O Matheus Cunha era o principal jogador da base do Coxa, já era jogador da Seleção Brasileira de base, e aí o Coxa vendeu ele por 1 milhão. Foi isso que o Coxa fez. Baratinho. 1 milhão. Baratinho. Tá certo? O Ian Couto também, outro que o Coxa vendeu. Um que a gente não falou do Cortinas da outra vez, o Luquita da galera. Lucas Moura, que passou pela base do Corinthians e depois foi pro São Paulo. Tanto que ele era Marcelinho, né? Sim. Ele parecia o Marcelinho Carioca. O Lucas tinha essa Só que o Marcelinho Carioca não é cagueca. Mas na época o Luquita não era cagueca, né? O Luquita tava perto da Turquia, Inclusive, o Lucas, quando subiu pro São Paulo, ele era Marcelinho. Depois trocaram. Ele pediu pra trocar pra Lucas. Foi. Que é o nome dele mesmo, mas era Marcelinho. Os primeiros jogos dele, a camisa dele era Marcelinho, inclusive, tá? Parecia mesmo. Parecia. Ele era magrinho e tal. Sim, parecia, né? Corpudo, né? Com o cabelinho parecido e tal. Agora pro Santos, tem 2, um nem tá aqui escrito. Um deles é o Diego Tardelli. O Diego Tardelli passou na base do Santos. A base do Diego Tardelli é a mesma do Diego, do Robinho, tá? Na mesma época. O Diego Tardelli ficou há 1 ano, acabou saindo por problemas disciplinares. Mas o Santos acabou perdendo um grande jogador que podia ter formado, ele terminou a formação dele no São Paulo. É que o Tardelli no começo era meio ruim, eu lembro que ele era meio ruim. Depois na verdade, que ele deu uma engrenada. No São Paulo ele era bom, mas ele era tipo o Balotelli. Era bem despirocado da cabeça. O gênio dele era muito difícil, tá certo? Mas ele era assim, foi bom. Depois ele endireitou na vida. Sim. E outro é o Claudinho, que a gente botou no vídeo do Corinthians lá como desprezado, mas a base inteira do Claudinho foi feita no Santos. O Claudinho terminou a formação dele como jogador de base no Santos. Quando ele vai pro Corinthians, ele já é profissional. Sim. Ele tinha 20 anos. O Santos desprezou o Claudinho ao ponto de um diretor nem dizer ao Claudinho que não ia renovar, ele só mandou embora, tá? Vai embora, acabou. E pra fechar também aqui o nosso querido vídeo, o Marinho. Não, dá pra fechar ainda, tem o Adriano aqui. É verdade, o Marinho passou no Santos. Sim. Não quis calar porque falou que Santos era uma cidade bem fedida. Ele falou que não gostou de que era a Chernobyl brasileira. Depois ele foi pro Fluminense. Na base do Fluminense também não ficou lá. Também não ficou, mas ele subiu como profissional no Fluminense. Jogou 9 partidas pelo Flu. Eu lembro disso na história. Aqueles prédio torto dá um medo. Pô. Tem um vídeo maneiro dos caras endireitando prédio torto em Santos. É mesmo? É muito maneiro. Esses dias eu fiquei vendo de madrugada o cara nivelando o prédio em Santos. Como é que ele fez isso?
Ah, tudo, eles cortam os bagulho, faz lá, levanta, é da hora. A engenharia é uma coisa interessantíssima, Eduardo. E aí temos também, a gente já falou do Everton Ribeiro no Corinthians outra vez, né? Aqui só pra reforçar, e também a do Adriano. Porque ele foi. Por que estão falando? Por que ele foi desprezado? O Adriano foi desprezado pelo Flamengo, sim. O Adriano sobe pro profissional, tá certo? Ele quase foi dispensado na base. Aí ele consegue dar a volta por cima lá, recebe umas chances lá, que ele sai da lateral pro ataque. Aí sobe no profissional, começa a se destacar, vai pra seleção principal e o Flamengo usa o Adriano de moeda de troca pra trazer o Vampeta. Ou seja, então, ele desprezou. Tá? Desprezo. O Adriano desses aqui foi o que mais jogou pelo time do Flamengo. Eu não lembro nem se eles pagaram a mais ainda. Pagaram um Tinguá lá, acho que foi 5 milhões. Foi? 5 milhões. Adriano mais uma grana pelo Vampeta. Então foi bem desesperado. Adriano e Reinaldo mais uma grana pelo Vampeta. Você trocou um centroavante que já era da seleção brasileira. Sim, já tá na Vampeta que já tinha o nome, tá, tudo certo. Mas, pô, é um atacante por um volante mais velho. Sim. Né? Ou seja, desprezado. Desprezado. Aí ele virou imperador lá. Depois traz o Flamengo de novo, arrependido. Volta o Flamengo arrependido. Do pai, das patas. É isso. Mas eu quero saber se você lembra de outros jogadores dessas circunstâncias. Tem bastante, né? Você vai lembrar dos outros times. A gente nem falou do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, do Goiás. Do Bahia eu fui procurar uns lá, não achei. Internacional. Do Inter tem, com certeza. Grilo. Tá certo? Tem o Galão da Márcia, que nem tá aqui. Só tem o Galão do Fred aqui, na verdade. O Muniz também. O Muniz, mas é verdade. Mas tem. Vai mandando aí, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Tem Botafogo nem tá aqui também, ó. Tamo junto. E tchau. Botafogo não dispensa. Quem dispensa é o exército. É verdade.